Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível superior para analista contábil do Instituto de Previdência de Marília, que aconteceu neste domingo, dia 2 de abril de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 16, que tratou de um sistema de equações de primeiro grau. Bora lá! Uma viagem foi feita em 4 dias. O número de quilômetros percorrido nos 2 primeiros dias foi igual ao número de quilômetros percorrido nos 2 últimos dias. No primeiro dia de viagem foram percorridos 200 quilômetros a menos do que o total de quilômetros percorridos no segundo e terceiro dias. No último dia de viagem foram percorridos 50 quilômetros a mais do que o percorrido no segundo dia. E a distância percorrida no primeiro dia foi o dobro da distância percorrida no terceiro dia. O total de quilômetros percorridos nessa viagem foi qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que essa viagem aqui, ela foi feita em 4 dias. Então, vou marcar aqui, ó. Foi feito o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e quarto dia. Informou que o número de quilômetros percorridos nos 2 primeiros dias foi igual ao número de quilômetros percorridos nos 2 últimos dias. Mas quantos quilômetros foram percorridos em cada um desses 4 dias? A gente não sabe. Então, eu vou falar que aqui no primeiro dia foi percorrido uma quantidade A de quilômetros. No segundo dia, eu vou falar que foi percorrida uma quantidade B de quilômetros. No terceiro dia, eu vou falar que foi percorrida aqui uma quantidade C de quilômetros. E no quarto dia, eu vou falar que foi percorrida uma quantidade D de quilômetros. Veja que ele diz para a gente que o número de quilômetros percorridos nos 2 primeiros dias. Então, nos 2 primeiros dias foi essa quantidade A mais essa quantidade B. Então, se a gente somar a quantidade A aqui com a quantidade B, isso aqui tem que ser igual ao número de quilômetros percorridos nos 2 últimos dias. Nos 2 últimos dias, percorreu essa quantidade C de quilômetros do terceiro dia com essa quantidade D de quilômetros do quarto dia. Então, essa quantidade, que é essa soma aqui de A mais B, tem que ser igual a C mais D. Repare, conseguimos chegar aqui nesta equação. Por outro lado, ele também informou para a gente que no primeiro dia de viagem foram percorridos 200 km a menos do que o total de quilômetros percorridos no segundo e terceiro dias. Então, qual foi a quantidade percorrida no primeiro dia? Foi essa quantidade A. Essa quantidade falou que foram percorridos 200 km a menos do que o total de quilômetros percorridos no segundo e terceiro dia. Então, essa quantidade A tem que ser igual à quantidade aqui de B, que é do segundo dia aqui, mais a quantidade do terceiro dia, que é C, menos 200 km. A quantidade percorrida no primeiro dia foi igual à quantidade percorrida no segundo dia, mais a quantidade percorrida no terceiro dia, 200 km a menos, então menos 200. Temos essa segunda equação. Também informou para a gente que no último dia de viagem foram percorridos 50 km a mais do que o percorrido no segundo dia. Então, no último dia de viagem, que é no quarto dia, foi percorrida essa quantidade D. E essa quantidade D, segundo ele, é 50 km a mais do que o percorrido no segundo dia. Então, essa quantidade D tem que ser igual à quantidade aqui do segundo dia, que é B, mais 50 km. Mais uma equação aqui para a gente. E finalmente ele informou que a distância percorrida no primeiro dia, a distância percorrida no primeiro dia aqui foi A. Ela foi o dobro da distância percorrida no terceiro dia, que é C. Então A é igual a 2C. Montamos mais esta equação. Então perceba, nós temos 4 equações aqui, temos 4 incógnitas. Então, nós queremos aqui calcular que o total de quilômetros percorridos na viagem. O total de quilômetros vai ser a soma de todos esses aqui. Ó. Então, a gente precisa somar todos esses aqui. Então, eu preciso achar A, B, C e D. Como nós temos aqui essas 4 equações e nós temos essas 4 incógnitas, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa primeira equação, A mais B igual a C mais D. Mas observe, a gente já sabe aqui, ó, que A é 2C. Então, A aqui a gente vai colocar que é 2C. Também sabemos que D é B mais 50. Então, aqui, ó, D é B mais 50. Então, fazendo essas substituições, a gente vai ter aqui, ó, 2C mais B, que é igual a C mais B mais 50. Repare, aqui nós temos mais B. Desse primeiro membro aqui, a gente tem mais B também. Então, mais B aqui com mais B aqui, a gente vai poder cancelar mais B com mais B. E aqui sobrou 2C e aqui tem C. Vamos pegar esse C aqui e passar aqui para o primeiro membro. Então, 2C menos C, aqui vai ficar C, que é igual a 50. Então, eu já sei que C é 50. C é a quantidade de quilômetros percorrida aqui no terceiro dia. Então, no terceiro dia foram percorridos 50 quilômetros. Agora, veja, eu já sei que C é 50, então está fácil para a gente achar o valor do A. Então, C aqui eu já sei que é 50, 2 é 50, 100. A é a quantidade de quilômetros percorridos no primeiro dia. Então, no primeiro dia foram percorridos 100 quilômetros. Repare bem, eu também sei que dessa equação aqui, ó, eu vou pegar essa equação e escrever aqui. Ó,
A é igual a B mais C, que é menos 200. Então aqui essa segunda equação eu escrevi ela aqui novamente. A igual a B mais C menos 200. Só que a gente já sabe que o valor de A aqui, ó, é 100. A gente também sabe que o valor de C é 50. Portanto, a gente vai ter que 100 é igual a B, 50 menos 200 menos 150. Agora eu vou pegar esse menos 150 e passar aqui para o primeiro membro. Então está menos 150, vem para cá mais 150. Mais 150 com 100, isso aqui vai ficar 250, que é igual a B. Ou B é igual a 250. B é a quantidade de quilômetros percorridos no segundo dia. Então, no segundo dia foram percorridos 250 quilômetros. Só falta achar quantos quilômetros agora foi percorrido aqui no quarto dia, que é essa incógnita D. Para achar D, como eu já sei que B aqui é 250, então aqui no lugar de B eu vou escrever 250. E 250 mais 50, então no quarto e último dia, foram percorridos 300 km. Então nesse dia D aqui, nesse quarto dia aqui, que a quantidade de quilômetros foi D, foram percorridos 300 km. Então é só somar tudo isso aqui, ó. 250 mais 50 dá 300, com 300, 600, com mais 100, então foram percorridos aqui nessa viagem 700 km, e essa resposta a gente encontra aqui na letra E. Show de bola, uma bela questão também, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!